Queridos amigos e queridas amigas, nossos cumprimentos, nossas manifestações afetuosas, especialmente aos amigos da COBEM, Casa de Oração Bezerra de Menezes, para cuja instituição estamos enviando essa mensagem, estamos encaminhando essa palestra. Marina Lemarie, a famosa e dedicada esposa de Pierre Lemarie, que foi um dos grandes vultos do espiritismo após a morte de Allan Kardec, foi aquele que assumiu a instituição e a publicação das obras de Allan Kardec, aquele que assumiu a responsabilidade como sendo referência maior do espiritismo após a partida do codificador da doutrina espírita, Pierre Lemarie, que mais tarde sofreria um processo judicial, conhecido como Processo dos Espíritas, que o levou a uma condenação injusta e uma prisão de cerca de 1 ano, em que ele ficou não apenas encarcerado, mas que teve que pagar uma multa por conta de uma acusação injusta de fraude. Marina Lemarie, que foi sua esposa, um pouco mais nova, e que, após a prisão do seu marido, dedicou-se afanosa e intensamente para manter o ideal espírita, as obras, a publicação da Revista Espírita de Allan Kardec, entre outras coisas, defendendo, portanto, e preservando o legado e a honra do seu marido. Tem, em um dos escritos que ela vai fazer sobre esse cenário, essa época difícil, onde os espíritas haviam sido, inclusive, perseguidos, eram humilhados, apedrejados moralmente, eram criticados, condenados. A própria viúva Allan Kardec, a senhora Amélie Gabrielle Boudet, foi agredida verbalmente de maneira vexatória, notadamente por ser uma idosa, uma senhora. E Marina Lemarie, escrevendo, portanto, sobre essa época e essa situação, numa obra que ficou conhecida como Processo dos Espíritas, em um momento de grande inspiração, vai afirmar: nós estamos caminhando das trevas para a luz. Essa expressão dessa trabalhadora do movimento espírita francês sintetiza não apenas o processo de aperfeiçoamento e de melhoramento, aprimoramento, desenvolvimento humano. Todos nós estamos sempre aprendendo, estamos sempre melhorando as nossas experiências com os nossos aprendizados, estamos sempre nos aprimorando como pessoas, estamos sempre galgando experiências mais largas que nos permitem compreender a vida, sermos mais sábios, sermos mais experientes em relação às coisas, mais lúcidos no processo existencial humano, mesmo de maneira material, de maneira humana, de maneira social, por aprendizagem cultural, estamos sempre melhorando o nosso repertório e caminhando para o aperfeiçoamento humano, inevitavelmente falando. Mas a frase de Marina Lemarie também faz alusão, faz referência a um processo que vai além do desenvolvimento humano, momentâneo, imediato, pessoal, de uma geração ou de uma época. Mas nós estamos caminhando da treva para a luz. Significa dizer que estamos nos aperfeiçoando espiritualmente. Faz alusão, portanto, ao desenvolvimento espiritual, ao aprimoramento espiritual que nem sempre é visto de maneira imediata, de uma forma focal, de uma maneira circunscrita, uma experiência presente, uma experiência de uma geração. Nem sempre o aperfeiçoamento espiritual é visto aos olhos nus,
daqueles que o acompanham. Quase sempre os espíritos se aperfeiçoam e a gente não vê, porque nem sempre esse aperfeiçoamento gera frutos imediatos. Produz uma grande mudança externa, porque o aperfeiçoamento espiritual é invisível. Ocorre no íntimo das criaturas, nem sempre é percebido. E é por isso que Jesus costumava dizer que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. O reino dos céus não está fora, está dentro de vós. Essas expressões, portanto, aludem à evolução espiritual. Evolução espiritual que está no bojo da própria proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita como ciência de observação, que investiga a imortalidade da alma e que confirma a imortalidade da alma, tese, aliás, consensual, geral e comum a todas as religiões, a todas as tradições religiosas. A doutrina espírita confirma a tese da imortalidade através do fenômeno espiritual, do fenômeno mediúnico, mas é também filosofia, que a partir do fenômeno traz uma série de ideias a respeito do ser, da vida, de quem somos, para onde vamos, de onde viemos, por que nascemos, por que vivemos, qual a razão do sofrimento. A proposta espírita toca nessas grandes questões da filosofia, toca a respeito de quem sou eu, de o que é que viemos fazer aqui nesse mundo, o que é ético do que não é, que são temas centrais, temas fulcrais da proposta filosófica, mas também a doutrina espírita também tem um aspecto religioso, ético, moral, religioso, que toca sensivelmente na alma humana, no sentido da sua vida cotidiana, de o que deve e o que não deve fazer, como deve se comportar e se conduzir, o que deve fazer para ser feliz nesse mundo e para, sobretudo, assegurar sua felicidade após a vida material. A doutrina espírita toca nesses pontos religiosos que diz respeito ao comportamento e, portanto, é uma doutrina essencialmente comportamental, psicológica, que diz respeito à vida do ser humano do ponto de vista psíquico, do ponto de vista comportamental. Leon Denis, examinando a evolução humana, afirma em uma das suas obras clássicas, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o espírito dorme na pedra, agita-se no vegetal, sonha no animal e desperta, acorda no homem. Joana de Ângeles Espírito, na obra Vida e Desafios e Soluções, se apropriando desse pensamento de Leon Denis, o elabora dizendo que o espírito, que ela chama de psiquismo no sentido de chispa divina, não apenas espírito, porque espírito pode significar não apenas o psiquismo, que está presente em vários reinos, mas o espírito no sentido de humano. Ela vai dizer, nessa obra Vida, Desafios e Soluções, que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, raciocina, pensa, desperta o raciocínio no homem e caminha para a intuição, intuindo no anjo, na angelitude que já existe dentro dele em forma de semente, em germe a desabrochar. Nós somos, portanto, esses elementos psíquicos que se encontram latentes nas manifestações minerais, que faz com que se dê a organização clara dos minerais, o cobre, o basalto, o mármore, o granito, as manifestações mais variadas que vão desembocar ali na terra, da rocha, na sensibilidade mais tarde do vegetal e o sistema nervoso embrionário do vegetal, que pela sucção com a terra vai desenvolvendo a sua sensibilidade e as manifestações mais primárias do cérebro humano, ali está, de alguma forma, naquela relação com a terra do vegetal, é essa sensibilidade que vai desembocar mais tarde no instinto dos animais, com a sua expressão variada das manifestações instintivas do comportamento animal, para mais tarde desembocar, para mais tarde desabrochar na razão humana.
O processo racional humano que se desperta faz com que o ser humano não apenas tenha raciocínios lógicos e relação de causa e efeito com as coisas, na compreensão das coisas, mas, sobretudo, tenha também uma compreensão de consciência das coisas, que ele pode agir no mundo, ele tem consciência dessa capacidade de agir, a ponto de despertar a sua consciência moral. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec já havia também abordado questões semelhantes, quando, na questão 115 dessa obra, os espíritos dizem ao codificador que o espírito é criado simples e ignorante. Espírito aí, na obra kardeciana, apresenta-se em duas manifestações muito típicas. O espírito com E minúsculo, espírito, portanto, que é criado simples e ignorantes, é com E minúsculo, que é o espírito, questão 23, com E minúsculo. Resposta, princípio inteligente do universo. Mais tarde, na questão 76, Kardec volta e pergunta que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta é arrebatadora. Os espíritos são seres inteligentes da criação que habitam o universo fora do mundo material. Kardec bota uma nota e diz, nota que aqui a palavra espírito é designada para entender a entidade humana, os seres extracorpóreos que habitam a humanidade quando reencarnam, diferentemente da questão 23, princípio inteligente do universo, espírito com E minúsculo, dizemos nós, que faz alusão, que significa o psiquismo, elaborando-se, aprimorando-se, passando por fases antes da chamada humanidade, como dizem os espíritos, no capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos, que vai elaborando em várias experiências no período que antecede ao período que chamamos humanidade, para mais tarde desembocar no período humano, naquilo que as entidades chamam de individualização do princípio inteligente, ou, se quisermos, como diz Kardec mais tarde em A Gênese, a humanização do princípio inteligente, ou seja, quando o princípio inteligente se elabora de tal forma que acessa, que ingressa o estágio hominal, o estágio da experiência humana, mas que começou em experiências anti-humanas, pré-humanas, anteriores à chamada humanidade. E Allan Kardec vai dizer, comparando, por exemplo, o espírito humano com o espírito, entre aspas, o psiquismo dos animais, que os animais, por exemplo, ao sobreviverem à morte, conservam a sua individualidade, preservam a sua identidade após a morte do corpo, permanecem, portanto, na erraticidade, entre aspas, isso é, após a vida material, mas que reencarnam mais rapidamente, que evoluem, progridem pela força das coisas, o que significa dizer que os animais progridem pelas experiências materiais, pela vida biológica, pelos instintos, pelos impulsos, pela relação com o meio, pelos atritos com o meio que gera sofrimento. Os animais também sofrem, vivenciam atrito e vivenciam vicissitudes da vida material. E essas vicissitudes vão, ao longo dos tempos, desenvolvendo no animal a sensibilidade, sobretudo a razão, através das experiências automáticas. O repertório comportamental dos animais é aquele repertório mais automático, basal, subordinado, em grande parte, subordinado à experiência dos instintos e às suas necessidades mais básicas. Os espíritos, dizem Allan Kardec, não são simples máquinas, os animais. Têm um livre-arbítrio material, o que significa dizer que o livre-arbítrio deles é limitado ali aos impulsos materiais, às necessidades materiais, e não evoluem por escolhas morais, mas sim pela força das coisas, razão pela qual não há necessidade do animal ficar no mundo espiritual muito tempo, porque não tem consciência moral, não tem necessidade, não é útil a ele, senão voltar à experiência reencarnatória de maneira muito mais rápida, comparado com o suceder das experiências reencarnatórias e o intervalo das encarnações, o ir e vir da experiência humana, da experiência reencarnatória dos espíritos humanos. Naturalmente que quando Allan Kardec faz essa comparação, ele nos dá elementos importantes para entendermos a evolução espiritual.
Kardec não está comparando o animal do humano apenas por curiosidade científica ou por entendimento espiritual dos animais, porque afinal isso não vai ter tanta utilidade assim para a nossa vida prática, a não ser que você estude com os animais, que você estude o tema animal e a vida espiritual, mas de maneira geral não toca muito em nossa vida diária, nas nossas preocupações mais imediatas. Mas ao comparar a evolução dos animais à evolução do homem, para dizer que o ser humano, além do livre-arbítrio material, ele tem livre-arbítrio moral, o que significa dizer que tem escolhas morais e sofre moralmente pelas escolhas. O animal não sofre se, sei lá, o leão comeu a zebra e aí no mundo espiritual o leão fica arrependido, fica com culpa por aquilo e pede para reencarnar, para consertar aquilo. Não, porque é do automatismo, da lei da sobrevivência, do instinto de sobrevivência, a cadeia alimentar. E isso é um recurso da providência divina. Kardec vai dizer que o instinto que é dado aos animais é uma forma de inteligência, uma inteligência rudimentar, uma inteligência que não é racional, uma inteligência irracional. E é uma inteligência porque é um recurso da inteligência divina. Apesar do instinto ser automático, ou seja, que não exige reflexão para o indivíduo fazer, ele age por instinto automaticamente, mas o instinto foi dotado, foi inscrito nos animais pela divindade, pelas leis, foi inscrito resultado de uma inteligência. E o automatismo e a regularidade dele é justamente o sinal da inteligência dele. Da mesma forma que o relógio, que não pensa, o relógio não é inteligente, mas o relógio sugere a inteligência de alguém que elaborou justamente para ele dizer as horas todo dia no mesmo horário. Então, a regularidade dos instintos faz com que os seres se renovem na cadeia alimentar e faz com que haja, portanto, um equilíbrio ecológico, resultado, não que o instinto pensa, mas o resultado de alguém que pensou que está por detrás. Né? Então, o instinto é uma forma de inteligência porque denota a inteligência do Criador. Essa é a ideia. Mas vai dizer Allan Kardec que no caso do ser humano, ele tem os instintos, ele tem a natureza animal, as suas manifestações biológicas e as suas heranças do período animal, herança evolutiva, mas ele também tem a razão, a senso-razão, a inteligência, ele tem essa dualidade e até, de certo modo, um conflito entre a natureza animal e a natureza espiritual. Esse conflito faz com que ele, de alguma forma, tenha o livre-arbítrio moral para fazer escolhas a fim de se fixar na sua natureza animal ou desenvolver a sua natureza espiritual, nas palavras de Allan Kardec. O que significa dizer que no caso do ser humano, ele não tem apenas um livre-arbítrio material, mas ele tem escolhas morais e tem senso de responsabilidade moral. Mas essa comparação com os animais é fabulosa que Allan Kardec fez. Por quê? Porque como também o ser humano não é assim um pacote pronto, há também níveis evolutivos dentro da escala humana, dentro da experiência humana, a gente não pode comparar um homem civilizado, por exemplo, que tem doutorado em Harvard, ou um homem super inteligente como Isaac Newton, Galileu Galilei, com, por exemplo, o pigmeu da Nova Guiné, o homem primitivo do período paleolítico, porque ele tem manifestações instintivas e um repertório que o aproxima mais dos animais do que necessariamente do ser humano inteligente, do ser humano genial e assim por diante. Então, mesmo na escala humana, há gradações e níveis evolutivos que variam ao infinito. O que significa dizer que o despertar da razão no hominal não é feito assim de um dia para a noite. Vai despertando ao longo de anos, de séculos e até de milênios. Né? Então, o que significa dizer que essas escolhas morais e o senso moral que ele tem também vai despertando aos poucos, concomitante com o despertar da razão. Isso é muito interessante porque vai também nos dizer que a princípio, nas experiências humanas iniciais, as primeiras encarnações humanas, onde o ser humano se aproxima muito mais dos animais do que necessariamente do homem avançado, do homem moralmente mais elaborado, naquele momento ali, há uma predominância maior da evolução dele ser feita pela força das coisas como no animal. Eu não estou dizendo que o ser humano evolui como os animais ali, mas como ele é mais próximo, ele está submetido aos elementos do meio ambiente, ao automatismo, ele é muito mais instinto do que razão. A razão está despertando aos poucos, o raciocínio está despertando aos poucos,
Porque quando você sai de um túnel escuro, ao sair de um túnel escuro, quando você está saindo, você ainda está mergulhado na escuridão. A luz aos poucos vai banhando você. Aos poucos a claridade vai se derramando sobre você. Ora, nesse sentido, é interessante notar que à medida que o ser humano vai despertando a razão e o moral, ele vai adquirindo mais livre-arbítrio moral e, portanto, mais controle. Controle não é bem a palavra. Mas autonomia moral, né? Controle dá a ideia de que ele controla tudo, que ele tem um domínio de tudo. Não é necessariamente um controle, mas uma gestão maior dele mesmo em relação à sua evolução. Se antes, no período animal, na animalidade, e até nos períodos iniciais do primitivismo humano, onde há uma predominância mais da dimensão animal, ele evolui pela experiência das coisas, pelas experiências materiais, pelos instintos, pela dor, pela selvageria, que vai lentamente desenvolvendo a razão dele. À medida que a moralidade, que é fruto desse discernimento que desperta, vai despertando nele, ao longo do tempo, o que ele vai ganhando em autonomia moral, o que ele vai ganhando em gestão moral, em domínio e em administração moral da sua evolução, agora o crescimento depende dele, mais dele. À medida que ele vai ganhando, e o que ele vai ganhando dessa experiência, ele vai perdendo do determinismo do meio ambiente sobre ele, porque há um determinismo do meio ambiente sobre ele. Portanto, a evolução é isso. É uma conjugação entre determinismo e livre-arbítrio. Em épocas primárias, em estágios primários, ele tem um livre-arbítrio mais material e tem um determinismo muito maior material sobre ele. À medida que o espírito vai evoluindo, o determinismo material do meio sobre ele vai enfraquecendo, porque vai enfraquecendo também a sua natureza animal, e as dimensões espirituais, portanto, a autonomia moral, o escolher moralmente, o optar moralmente, patrimônio sagrado do espírito, vai despertando nele, ele vai ganhando em autonomia, enquanto o determinismo ambiental vai diminuindo sobre ele. O que levou a Ernesto Bottizzano, o famoso pesquisador cientista dos fenômenos espíritas, a concluir dizendo que na humanidade nossa, na fase nossa humana, intelectual e moral, onde já há um discernimento, e discernimento ético, inclusive, discernimento ético em grande parte dos assuntos que a gente já compreende, não há nem determinismo absoluto, nem liberdade plena. Simplesmente lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito conjuga o determinismo com a liberdade. A gente não tem uma liberdade plena, uma autonomia total, a gente não pode fazer tudo, até porque a gente está agarrado ao corpo. Se eu quiser agora voar, eu não vou conseguir, porque eu tenho limitações impostas pela lei da gravidade. E a gente tem uma série de outras limitações. A gente não pode tudo que a gente quer. Mesmo que a gente queira no pensamento, eu vou acabar com o mundo. Não é assim tão simples, né? Há limitações nossas para o nosso livre-arbítrio. E também a gente não tem um determinismo absoluto sobre nós, embora haja variáveis que determinam algumas coisas, alguns condicionantes sobre nós. Então essa interlocução entre as variáveis que determinam algumas condições em nós e as possibilidades de escolha que a gente tem no meio dessas contingências, dessas variáveis, tem a ver com lei de causa e efeito. Porque também a lei de causa e efeito vai explicar a maior ou menor limitação que eu tenha nessa experiência reencarnatória. Digamos que no passado espiritual eu me comprometi com o erro, eu exorbitei, por exemplo, na saúde, eu excedi nos excessos na área, por exemplo, do prazer, da gula, do sexo desvairado, das farras, o excesso dos vícios. Eu destrambelhei de tal forma a minha realidade espiritual e me excedi de tal forma nessa área que ao reencarnar, em tese aqui, tá? Eu não estou dizendo que todo mundo precisa ser assim, mas em tese acontece muitas vezes, e os relatos mediúnicos provam isso, que eu posso voltar na experiência material com limitações na área da saúde, porque eu não soube dar valor à saúde de que eu gozava muito bem na encarnação anterior, e agora eu volto em experiências mais limitadas na área da saúde.
experimentando, portanto, dificuldades, e aquilo que eu não fiz no passado eu faço agora, indo para o médico, fazendo consulta, tomando medicação, etc., fazendo terapêuticas as mais variadas, ou seja, aquilo que eu não cuidei da saúde no passado, que eu me excedi, agora eu volto numa experiência de aprendizagem pedagógica, e dolorosa, é claro, para fazer aquilo que eu não fiz antes, que era me cuidar. E para eu, de alguma sorte, eu melhorar-me e desenvolver em mim, porque esse é o projeto da providência divina, desenvolver em mim, no meu mundo interior, essa noção do cuidado com o corpo, com o cuidado com a saúde, com o valor que se deve ter em relação ao autocuidado, ao cuidado consigo mesmo. Então, esse valor que eu devo dar, eu vou desenvolvendo em mim. Essa é uma aprendizagem emocional interior por meio daquela experiência limitadora. Mas essa experiência limitadora tem a ver com o abuso e o excesso que eu me permiti na encarnação anterior. E isso ilustra muito bem, portanto, essa ideia de lei de causa e efeito. A limitação que eu tenho agora de autonomia e de saúde tem a ver com escolhas que eu fiz em experiência passada. É a parábola dos talentos. O homem que utilizou talentos, o servo da parábola, o que, por exemplo, utilizou muito bem 5 talentos, investiu nos 5 talentos, teve mais 5. O que investiu 3, teve mais 3. E aquele que que tinha um só e não investiu, foi tomado daquele. E ele ficou sem o talento, ele perdeu, portanto, o talento. Essa é a parábola de Jesus que fala sobre isso. Né? E a parábola culmina dizendo, dar-se-á àquele que mais tem, e retirar-se-lhe-á daquele que nem tem. Ou seja, os recursos que eu uso positivamente, ao longo da lei de causa e efeito, eu amplio as minhas possibilidades, eu aumento o meu raio de ação. Se eu uso bem a inteligência, eu volto na próxima experiência reencarnatória com a inteligência preservada e mais desenvolvida e com maiores possibilidades e ainda ampliar a minha inteligência e o trabalho que eu fiz com a inteligência. Se eu uso mal da inteligência, se eu abuso, se eu uso a inteligência para o crime, para a destruição, para a morte, para o horror, eu posso voltar com a inteligência limitada. Eu limito a minha inteligência. Não é que o espírito perde a inteligência, mas ele reencarna com a inteligência bloqueada, ele reencarna com a idiotia, ele reencarna com a paralisia cerebral, ele reencarna com uma hidrocefalia, com uma problemática de qualquer natureza que o limita por causa do abuso da inteligência no corpo físico. Para ele saber dar valor, para ele desenvolver o valor e apreciar os valores da sabedoria no corpo físico. Então, Bozzano tem razão quando vem dizer que nem determinismo absoluto, nem liberdade total. Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito vai dando esse contorno. Então, eu hoje tenho a liberdade maior ou menor, fruto das minhas escolhas do passado, porque as minhas escolhas do passado é que programaram, que plasmaram, que modelaram a atual reencarnação na qual eu estou. E ao mesmo tempo, dentro dessa contingência, dentro desses contextos, ou desse contexto, eu tenho a possibilidade ainda, que é limitada, de ter certo livre-arbítrio para melhorar a minha situação ou para agravar a minha situação. Então, se eu atiro espinhos na estrada, mais tarde eu vou passar por essa estrada e pisar sobre esses espinhos que eu joguei. Mas dentro dessa jornada eu posso, à medida que eu caminho pisando em espinhos, eu não vou conseguir retirar os espinhos de uma hora para outra, porque foi muito tempo atirando espinhos, eu posso, a partir de agora, plantar flores para colher lá adiante. Então, é essa a ideia da lei de causa e efeito. Por isso, às vezes, os espíritos sofrem. E a gente, meu Deus, por que o sofrimento? O sofrimento de hoje, muitas vezes, tem causas anteriores. Causas profundas que remetem a séculos de equívocos e agora a dor desponta nos indivíduos. E às vezes desponta o sofrimento em momentos em que a pessoa, por exemplo, tem maturidade. Muita gente diz assim, mas a pessoa é tão boa, é espírita, é evangelizada e está sofrendo tanto. E tanto miserável aí, tanto miserável fazendo mal, rindo, e nada acontece com eles. É porque essa pessoa boa de hoje que está sofrendo foi o miserável de ontem, que agora está se recuperando, se reabilitando. O Espírito Amigo, em Mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma colocação que me chama muita atenção, que ele diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Né? É difícil de compreender essa passagem, porque a princípio parece estranho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Parece algo muito estranho, muito esquisito a gente pensar sobre isso. Mas a verdade é que essa proposta, essa afirmação tem toda a razão de ser.
Porque muitas vezes aquele indivíduo bruto, agressivo, etc., que está se comprometendo, ele não necessariamente melhora e não necessariamente ele corrige o erro e nem sofre o fruto das suas escolhas naquela encarnação e de maneira imediata. Às vezes a divindade que não tem pressa espera séculos. E durante esses séculos ele tem experiência não apenas de mudar de vida, melhorar, mas ele tem também a oportunidade de despertar, de amadurecer. Olha só. Então ele amadurece ao longo dos séculos para lá adiante, de repente, ele passar pela experiência da provação, fruto daquilo que ele fez lá atrás. Porque agora ele tem condição de viver a experiência e aprender com ela. Ele tem condição de passar pela dor, pelo sofrimento e tirar do sofrimento, extrair do sofrimento o elemento importante de crescimento espiritual. Ele tem condição agora de converter aquela experiência dolorosa em aprendizagem iluminativa, em elemento de transcendência da sua experiência espiritual, em elemento que faça ele iluminar-se, crescer espiritualmente. E muitas vezes, se ele sofresse essa experiência lá atrás, logo quando ele errou, ele tão bruto que era, ele reagiria mal, se revoltaria mais, ficaria mais perverso e talvez até optaria pelo suicídio. Então, porque a dor em si mesmo pode revoltar também. A dor pode gerar revolta e rebeldia. Então, aquela experiência, muitas vezes o espírito amadurece para ter condição agora de passar pela prova, saber sofrer a prova e saber, digamos assim, crescer com a prova, evoluir com a experiência provacional, se desenvolver com a experiência expiatória, com o sofrimento, né? Amadurecer com ela. Porque o processo de iluminação e de evolução espiritual para Deus não é fazer os filhos dele sofrerem, é fazer eles se iluminarem e crescerem espiritualmente, porque ao crescer eles têm maior condição de usufruir do amor divino na obra da criação, né? Daí a metáfora da criança. A criança tem um livre-arbítrio limitado. Eu tenho um filho de 5 anos. Ele não tem o mesmo livre-arbítrio que eu, do ponto de vista material mesmo. Porque ele não pode sair para a rua sozinho, ele não pode pegar um carro para dirigir. Então, ele tem muito menos autonomia do que eu, material. À medida que ele cresce, ele vai ganhando autonomia pelas possibilidades, porque ele tem o repertório para essa autonomia. Ele tem condição para essa autonomia, a criança que cresce. Eu estou falando aqui do ponto de vista do desenvolvimento humano, mas essa metáfora, embora imperfeita, embora pálida, traduz um pouco a ideia da evolução do espírito. É uma metáfora que nos dá uma ideia, em pequena escala, da grande proporção que é a autonomia do espírito. À medida que ele tem condição, ele tem uma autonomia maior, um raio de ação maior para fazer o bem e para fazer o mal. E ele participa da obra da criação de maneira maior, com maiores responsabilidades. Então, esse é o determinismo divino, esse é o determinismo espiritual. Caminhar para a plenitude é uma fatalidade espiritual. E é importante eu dizer isso, por quê? Porque existem determinismos biológicos, até hoje, mesmo com a criatura moralmente evoluída, moralmente moralizada no corpo, há determinadas fatalidades que são determinismos biológicos, que ninguém escapa. A maior delas é a morte. Todo sujeito, todo organismo que nasce, morre. É uma fatalidade biológica. No corpo, na experiência material, essa é uma fatalidade. O momento, o dia, aí é outra coisa. Mas nasceu, vai morrer. Essa é uma fatalidade, diante da qual a gente não consegue fugir. Mas tem o livre-arbítrio, que são as autonomias, e que faz o indivíduo, digamos assim, escolher por uma vida melhor ou pior, materialmente falando, espiritualmente mais ainda. E tem uma fatalidade espiritual lá na frente, que é a plenitude. O Espírito Emmanuel, por meio de Chico Xavier, na obra O Consolador, no item 132, vai dizer o seguinte. Pergunta a ele a Federação Espírita Brasileira. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? O que a gente tem abordado aqui, o que a gente está abordando o tempo todo aqui. Olha a colocação de Emmanuel que confirma as nossas considerações. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto, nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo,
amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce a observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais, atualmente, as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Então olha só o que Emmanuel disse, que casa perfeitamente com aquilo que a gente está dizendo, né? Que em camadas mais baixas o determinismo atua de maneira absoluta e vai perdendo esse absolutismo à medida que o esclarecimento, a experiência, a educação, ele chama assim, que é justamente esse despertar da razão e da moralidade, né? Do senso, da senso-razão e da senso-moralidade, né? Da dimensão intelecto-moral da criatura humana, como afirma Allan Kardec. Então ele vai perdendo essa dimensão absoluta, essa dimensão determinista, ainda que há contingências determinantes, e aí o livre-arbítrio moral vai ganhando autonomia a ponto de enfraquecer esses determinismos e chega ao ponto que o homem toma para si as rédeas do seu processo evolutivo e as escolhas que ele faz é que pauta o seu próprio progresso. E a lei de causa e efeito vai atuando, ajustando quando ele se desvia, então a lei corrige com a dor, com o sofrimento, ele volta ao caminho, ao amadurecimento, porque é inevitável amadurecer. Esse é o determinismo espiritual. O determinismo espiritual é inevitável à evolução. Mesmo que eu não queira evoluir, mesmo que eu não queira, eu vou evoluir. Agora, é claro, a evolução espiritual feita por alguém que não quer, as escolhas morais não são as escolhas que ajudam a evoluir, a crescer. É claro que esse indivíduo retarda, esse indivíduo protela, posterga, adia, né? Ele repete experiências. Os espíritos dizem que o espírito pode estacionar. Estacionar nesse sentido, de que ele para, às vezes, em uma experiência, em uma situação e repete aquela experiência. De fato, ele pode estacionar. Mas, no fundo, interiormente, a gente sempre está aprendendo, mesmo que repita erros, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está evoluindo, crescendo com essas experiências. E é inevitável, né? Há um provérbio árabe que diz que ninguém pode deter o amanhecer. É um provérbio árabe. Ninguém pode deter a madrugada. Ninguém pode deter o pôr do sol, né? Por mais que a gente tente, a gente não pode deter. Então o progresso é inexorável, como diz Joana de Ângeles. É como deter as águas do oceano, não dá. É inexorável, é inevitável. Agora, é claro, o sujeito que evolui escolhendo evoluir, que tomando as rédeas, que é isso que Emmanuel está dizendo, tomando as rédeas para as suas mãos, escolhendo, ele vai aumentando ainda mais a sua autonomia e enfraquecendo o determinismo das provas sobre ele. Agora, aquele que escolhe não evoluir, ou escolhe retardar a sua evolução, ou escolhe ser rebelde à evolução, o determinismo de causa e efeito, que são as provas, vai se estabelecendo sobre ele para que ele possa, por fim, despertar a necessidade de tomar as rédeas morais da sua vida e escolher moralmente evoluir e crescer. Né? Escolher moralmente evoluir e crescer. Amenizando os rigores desse determinismo de causa e efeito sobre ele. O que significa dizer que quando ele chega nas determinações acima do determinismo divino e material sobre ele, reencarnatório sobre ele, que é o amor, baseados na lei do amor, aí ele já toma rédeas de sua vida, e foi isso que Jesus quis dizer com até João Batista, o reino dos céus era assaltado pela violência. Isso significa dizer, os indivíduos evoluíam, o reino dos céus aqui no sentido de busca da plenitude, de evolução, os indivíduos evoluíam batendo cabeça,
repetindo experiência, se equivocando, errando e muitas vezes sofrendo o fruto das suas escolhas, sofrendo o fruto dos seus equívocos e repetindo, rebeldes, cabeça dura e evoluindo assim. Essa evolução é bem devagar e é penosa. Até João Batista, o reino dos céus era assaltado pela violência, né? A violência da lei de causa e efeito das provas. Mas ele estava dizendo que até João Batista, depois de João Batista é o último profeta, antes dele, ele estava dizendo que a partir dele a humanidade teria um recurso diferente, que é o amor que cobre a multidão de pecados. E o determinismo que fica, o determinismo que sobra, é um só material e um só espiritual. Quando a alma abraça os seus compromissos iluminativos, título da obra de Bezerra de Menezes por Divaldo Franco, Compromissos Iluminativos, que nos serve de tema. É um dos capítulos, se chama Determinismo Espiritual, que é o nosso tema de hoje. Quando a alma abraça esses compromissos iluminativos, despertando a sua consciência espiritual, aí só sobra um determinismo material e um determinismo espiritual. O determinismo material é a morte. No corpo físico há um determinismo que é material. Morrer é inevitável, fisicamente falando, né? E o determinismo espiritual é a plenitude que nos está reservada. É obrigatório, é compulsório. Deus estabeleceu como compulsório chegarmos à plenitude. Agora, chegar lá mais rápido ou mais devagar é uma questão do nosso livre-arbítrio. Tem a ver com as escolhas que a gente faz, né? As escolhas que a gente faz a gente acelerar e chegar mais rápido à plenitude, chegar mais depressa, sem agitação, sem ansiedade, mas chegar mais depressa à plenitude, sem precisar ficar repetindo experiências, retardando o progresso, é melhor para nós. Para Deus, pouco importa. Se você quiser ficar repetindo experiência e demorando a progredir, isso daí tem dificuldades e estabelece limitações para si, né? Mas o determinismo espiritual estabelece que é inevitável chegar lá. É inevitável alcançar essa experiência de plenitude espiritual. É uma fatalidade, o espírito vai chegar à plenitude. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá, disse Jesus. E mais adiante ele fala, mas é necessário pagar ceitil por ceitil do que se deve. Ora, essa é a ideia. A natureza não dá saltos. É claro que a gente não vai exigir a evolução espiritual por parte de um homem primitivo do Paleolítico, a mesma evolução espiritual, o mesmo comportamento de um Francisco de Assis, porque a natureza não dá saltos, o espírito não evolui de uma hora para outra. Mas cabe-lhe acelerar muito e se privar de muitas encarnações, reduzir, diminuir a quantidade, a possibilidade de reencarnações, pelas opções do amor, da fraternidade, do bem ao próximo, do altruísmo, da solidariedade humana, que é base fundamental de todas as outras virtudes. A humildade, a caridade, a generosidade, que tem por base essencial aquilo que Jesus estabeleceu como central na sua doutrina, que é o amor. O amor que faz com que se altere o bruto e se transforme em anjo. O amor é o amor que fez um Públio Lentulus, fracassado na sua encarnação como senador romano, conforme ele mesmo explicou na obra Há 2000 anos, obra de romance mediúnico de sua autoria, que é de alguma forma também uma autobiografia da sua encarnação como senador romano na época de Jesus. E foi o amor que ele tinha por sua esposa, incompreendida pelo seu orgulho, intolerada pelo seu preconceito, pela sua discriminação e pelo seu totalitarismo, pela sua truculência dentro do lar. Ela que foi esmagada e maltratada e tratada com frieza e indiferença durante anos por causa de uma calúnia e de um trama bem urdido que a obra aí menciona, mais tarde vai se entregar ao martírio romano, espírito já sublime que era, e vai coroar o êxito da sua reencarnação de tal forma que volta para o mundo espiritual e ele desperta, conforme a obra narra, desperta para o seu erro e para o como ele foi
injusto no tratamento em relação a ela, despertou tarde demais. E quando se dá conta, já estava no final da vida, ficando cego, e fica cego no final da vida, e morre na erupção do vulcão Vesúvio, que tomou conta de Roma naquela época, matando muita gente, abraçado a Flávia Lentúlia, a sua filha, que tinha um temperamento muito parecido com ele, que era o próprio Chico Xavier reencarnado, queimados ambos, também ao lado da escrava Ana, que estava presente, e que mais tarde reencarnaria séculos depois como a mãe de Chico Xavier, a senhora modesta e humilde Dona Maria João de Deus. Ora, Públio Lentulus nunca esqueceu aquela dor que ele passou, de ao chegar no mundo espiritual, atormentado, privado da experiência de Lívia, a sua esposa, que estava numa situação, numa experiência espiritual acima dele, que ele não tinha acesso. E ele mais tarde reencarna como escravo, conforme a obra 50 anos depois, um escravo romano, e vai reencarnando ao longo dos séculos, ao longo das eras. Chico Xavier contou que durante todos esses séculos, Lívia não reencarnou mais, não precisou mais reencarnar. E diz ainda Chico que ainda ele luta espiritualmente para atingir o nível espiritual onde ela está, porque ela está ainda em situação espiritual ainda mais sublime do que ele, embora todo esse processo. Mas vai ser o amor por ela que vai mudar a vida desse espírito ao longo das encarnações. E vai ser o amor por ela que faz com que ele mais tarde ame a Jesus profundamente, porque o amor que ela tinha por Jesus era de tal forma a ponto dela sacrificar o amor humano que ela tinha por ele. Ela tinha um amor humano, o amor devotado e incomensurável que ela tinha por ele, mas ela tinha um amor maior, que era o amor do Cristo, o amor por Cristo, o amor pelo ideal, pela vida espiritual que ela abraçava, a ponto de ela, em alguns momentos, preferir a vida espiritual do que, por exemplo, a compreensão do marido, que era agente de intolerância e sujeito de discriminação e de agressão e de indiferença em relação a ela. Vai ser esse amor pelo Cristo, graças ao amor que ele tinha por ela, que faz ele se transformar e se tornar 1500 anos depois do senador Públio Lentulus, truculento, intolerante, rígido, a um missionário do amor e do bem, como Padre Manuel da Nóbrega, evangelizador, dedicado ao bem, profundamente voltado à causa cristã, espiritualizado de tal forma, e que mais tarde, ao voltar para o mundo espiritual, e depois de algumas outras encarnações, assume a experiência de conduzir o médium Chico Xavier. É o amor que faz essas transformações. É o amor, mesmo o amor por um objeto, por uma pessoa, que faz com que os sujeitos espiritualizem-se, e ao se espiritualizarem, eles aumentam e melhoram a qualidade do próprio amor que têm e que sentem. É o amor que envolve, por exemplo, um Herodes, uma das personalidades mais sanguinárias da época do Cristo. E Herodes o Grande reencarna inúmeras vezes ao longo da história e vai mais tarde se tornar Vicente de Paulo, o grande missionário da caridade que a gente conhece e que mais tarde participa da codificação kardeciana. É o amor que transforma um Herodes em um Vicente de Paulo, como escreveu Vitor Hugo, pela médium de credibilidade e incorruptível Zilda Gama. Vai ser o amor que transforma João Bufo, o assassino de Lincoln, que lutava contra a escravidão e o apartheid de epiderme negra nos Estados Unidos, que vai tornar João Bufo, mais tarde, a reencarnação de Martin Luther King Jr., que faz um discurso memorável, tem um sonho atrás da estátua de Lincoln, a sua vítima de outra encarnação, e mais tarde também vai ser assassinado por tiros da mesma forma e à semelhança de Lincoln, deixando esposa e filhos sem a presença do pai. Vai ser essa evolução espiritual que altera os espíritos
e que colabora com esse determinismo espiritual que Joana de Ângeles chama de fototropismo divino. O deotropismo divino. Ele vai dizer que as plantas, pela fotossíntese, têm um fototropismo, né? Tem uma espécie de atração delas para a luz solar, para a irradiação do sol, no processo, inclusive, de fotossíntese. Vai dizer Joana de Ângeles que da mesma forma que as folhas, as flores voltam-se para essa atração solar, o espírito, a criatura humana, centelha divina tem um deotropismo. Um deotropismo, que é o fototropismo divino. O tropismo divino para a luz, porque somos luz, afinal, da luz fomos gerados e para a luz voltaremos, portanto, somos lucigênitos, da luz gerados, portanto, somos luz, ainda que essa luz esteja muito incipiente, ainda que esteja em processo aí bruxuleante, ainda que esteja bastante tímida e rudimentar, mas temos a luz, pronta para mais tarde se tornar em uma grande claridade, e foi isso que Jesus quis dizer com brilhe a vossa luz diante dos homens. Muito obrigado, muita paz, um abraço aos queridos amigos da COBEM, Casa de Oração Bezerra de Menezes.